E aí galera, estamos de volta com mais uma videoaula falando sobre regulagem de máquinas. A gente terminou a videoaula passada falando sobre essa criança aqui, máquinas de bobina e as suas diferenças. Traço, híbrida ou pintura, qual a melhor máquina para vocês adquirirem? Vocês deram uma olhada na aula passada e caso ficou alguma dúvida a gente vai tirar isso em sala, legal? Partindo agora para a máquina rotativa. Como eu disse, além de ser uma máquina bem mais silenciosa, mais leve, mais fácil de trabalhar, qual que é a grande diferença? Se eu vou comprar uma máquina de bobina, eu tenho que saber o que eu quero trabalhar, qual o estilo de arte que eu quero trabalhar, para mim poder comprar uma máquina adequada. Que tem uma coisa interessante que eu não falei, é legal tomar um certo cuidado, porque se você gosta do estilo old school, a máquina de bobina ela é mais indicada, porque como ela tem uma força maior, ela é uma máquina mais agressiva, eu consigo trabalhar com agulhas maiores nela. Então, para fazer o traço vai ser muito mais fácil. A máquina rotativa, por sua vez, por ser uma máquina mais macia, ela não vai ter alteração no tamanho do seu giro, ela vai ser uma máquina leve na pele. Então, dependendo da agulha que eu vou utilizar, ela vai conseguir entregar o trabalho? Vai conseguir entregar o trabalho, mas o trabalho fica mais moroso, eu preciso de mais tempo, eu preciso de mais calma na minha mão para poder entregar cada tipo de trabalho. Legal? Fácil de entender? Então, a rotativa, eu tenho 3 estilos de máquina só quando eu falo máquina de bobina. A rotativa, qual que é a diferença dela? Como que eu vou comprar uma máquina? Ela tem máquina de traço, de pintura ou híbrida? Não. Toda máquina rotativa, gente, ela é híbrida por natureza. O que isso quer dizer? Todas as máquinas rotativas vão fazer traço e vão fazer pintura. Por que isso muda? Porque vocês lembram que eu falei do sistema 8 na aula passada? Que vai ser o recuo da minha agulha? O sistema 8 nada mais é que o recuo. Eu tenho a minha agulha aqui, vou mostrar, vou aproximar aqui para vocês. Essas daqui são as agulhas utilizadas na tatuagem. Perfeito? Vocês conseguem dar uma olhada, é uma agulha bem longa e ela vai fazer um movimento simples durante o processo de tatuagem. Vocês estão vendo a agulha aqui. Vou estar com a minha máquina presa, vou prender essa agulha na minha máquina, vai fazer 2 movimentos, vai entrar e sair. Vai fazer isso daqui, como se fosse uma máquina de costura. A máquina de bobina, como eu disse, o movimento 8 seria entrada e saída. A minha agulha vai percorrer todo esse caminho, vai entrar na pele do meu cliente. Quando é o sistema 8, no caso do traço, o movimento dela vai ser curto, ela vai fazer só isso daqui, ó. Então a ponta dela vai entrar e sair pouco da pele. A pintura vai ter um movimento maior, então ela vai entrar e sair com uma distância maior da pele, tá? E a híbrida vai fazer o movimento mediano. A rotativa, ela sempre vai fazer esse movimento mediano. Legal? Por quê? O sistema de motorização dela é fixo, eu não consigo alterar a batida dela. Sempre quando ela girar, ela vai gerar o mesmo tanto, mesmo espaçamento, que seria 3,3 milímetros no caso dessa minha máquina, ok? Tem variação de máquina para máquina também, tá, gente? Então vocês podem adaptar, comprar máquinas com tamanhos diferentes. Legal? Variação de preço, como eu falei da bobina, tá, gente? No caso da rotativa, são máquinas que vão partir de 200 também até 3 mil reais, dependendo da máquina, ou até mais se forem máquinas importadas, enfim. Não precisa fazer um investimento tão alto como esse, mas é sempre interessante comprar uma máquina já de boa, média qualidade, para que vocês também não comprem gato por lebre. Compra um material barato. Tem ligação o material que vocês vão comprar com a tatuagem que vocês vão executar? Óbvio que sim. Não adianta ter uma noção legal de mão, saber o que está fazendo e comprar uma máquina muito fraca que não vai conseguir entregar um resultado. Então toda máquina rotativa ela é híbrida, tá, gente? Ela vai fazer o movimento. Então, no caso, ela faz o giro. A máquina rotativa olhando ela de lado, olhando ela de frente, é como se ela tivesse um motor, tivesse uma saída onde eu vou fixar a minha agulha e ela vai ficar girando. Consegue entender? Quando ela gira, então, quando ela está na parte de baixo, a minha agulha que está presa vai entrar na pele. Quando ela girar e estiver na parte alta, ela vai sair da pele, ela vai ficar fazendo esse movimento de entrada e saída também. Só que ela tem um movimento fixo. Legal? Então essa é a máquina rotativa. E por último a gente tem um sistema pneumático. Tá? O que seria o sistema PEN? Eu vou mostrar até para vocês aqui, gente, para a gente trabalhar tanto com a máquina de bobina quanto com a máquina rotativa. Com essas duas primeiras que eu mostrei, são as mais utilizadas, as que hoje são mais utilizadas até pelo custo dela. Você vai trabalhar com uma agulha e com uma biqueira isolada. Lembrando que todo esse material é descartável, tá, gente? Vocês não vão trabalhar com biqueira de ferro, com essas coisas antigas. Agulha, utilizou, descarta. Biqueira, utilizou, descarta também. Então todo esse material aqui é descartável e a gente vai sempre precisar de um conjunto para trabalhar junto com a minha máquina. Uma agulha e uma biqueira pelo menos. Porque se eu vou fazer traço, eu vou utilizar uma agulha de traço e uma biqueira de traço. Se eu vou fazer pintura, eu vou utilizar uma agulha de pintura e uma biqueira de pintura, sempre com números específicos. Elas sempre são casadas. O que é ser casadas?
Uma agulha que tem 7 pontas, no caso, ela tem que ser utilizada com uma biqueira própria para uma agulha de 7 pontas. Uma agulha de 3 pontas, de 15 pontas, ela vai ser usada junto com uma biqueira específica para ela. Isso no traço quanto na pintura. Legal? Muito fácil de entender. Parece ser fácil, mas vocês fazem bastante confusão durante a aula. Até eu me perco um pouco nisso daqui, tá, gente? Quando a gente fala do sistema pneumático dessa criança aqui, como eu disse, a gente vai trabalhar com um cartucho. Estamos regulando, ok, dá para ver, legal. Esse é o sistema de cartucho que é utilizado na máquina pneumática. Ele é mais simples, porque eu já compro ele casado, ele é uma peça única que já vem com a minha biqueira e com a minha agulha também. Então eu só vou flegar ele na ponta, vou clipar ele, fecho e consigo trabalhar a regulagem com o sistema pneumático. O meu motor gira de forma lateral, que faz impulso para que minha agulha entre e saia da pele. Bem fácil de entender também, né? Só que além da máquina ser mais cara, tá, gente? Uma coisa que é legal vocês tomarem cuidado, porque, poxa, eu vou fazer o investimento, professor, gostei, vou comprar essa daqui. Recomendo, super recomendo. É uma máquina muito fácil de trabalhar, muito gostosa, muito macia de trabalhar. Só que além da máquina ser mais cara, o cartucho utilizado nessa máquina também é bem mais caro. Legal? Uma biqueira e uma agulha, gente, hoje, a gente está falando em 2020, parte-se do princípio de valor de entre R$6 o jogo, R$1,50 agulha, R$4,50 biqueira. Quando a gente fala de um cartucho, a gente está falando de R$12 a R$25 cada unidade. É bem mais caro. Parte do princípio do dobro e pode chegar até 4 vezes o valor de uma biqueira de uma agulha. Então, para quem quer trabalhar com esse material, talvez no começo não seja mais indicado. Por quê? Porque vocês estão começando agora, gente, vocês não vão ter tanto retorno financeiro. É claro, a gente vai estudar, a gente vai trabalhar sobre isso, só que vocês têm que tomar um certo cuidado com essa ganância inicial. É mais interessante a gente treinar, aprender a fazer o trabalho de uma forma legal, para depois começar a ganhar dinheiro. E o cartucho ele é muito caro, então talvez complique um pouco para vocês. Então é legal pensar um pouco nisso também, colocar na balança qual que vai ser o investimento de vocês. Então, professor, fiquei com dúvida, qual máquina eu compro? O que eu recomendo para vocês, gente? Se vocês pensam, é legal vocês pensarem no estilo que vocês querem seguir. Para quem gosta do trabalho mais grosseiro que eu digo são de linhas grossas, tá, gente? No caso do old school, do trabalho Maori, tem gente que adora o trabalho Maori, ou o trabalho tribal. Gosto desse estilo, professor, quero seguir nesse estilo. Recomenda-se uma máquina de bobina. Ela é uma máquina mais pesada, ela é uma máquina mais agressiva na pele e ela tem uma entrega melhor para esse tipo de trabalho. Professor, quero fazer um trabalho mais delicado, gosto de escrita, gosto de floral, gosto do fine line. Recomenda-se uma máquina rotativa. Professor, eu tenho grana para comprar as duas. Maravilhoso, perfeito. Por quê? A máquina de bobina, você pode optar pela máquina de bobina específica para traço, nesse caso, e a máquina rotativa híbrida. Por quê? Vocês lembram? Híbrida entrega traço e entrega pintura. E a máquina rotativa em específico, ela é uma perita em pintura. Para quem gosta do trabalho em aquarela ou trabalhos de cor, a máquina rotativa vai conseguir fazer uma entrega perfeita para esse tipo de trabalho. Beleza? E a máquina pneumática, no caso do investimento, ela também tem um sistema rotativo, então para fazer a pintura ela também é uma máquina perfeita. Pessoal, finalizando aqui então, espero que tenha ajudado na escolha da sua máquina. Agora a gente vai ligar ela e mostrar um pouco dos outros periféricos que a gente vai utilizar durante uma tatuagem. Valeu!